Fala pessoal, começando mais um Difflin XP. Vamos juntos aí mergulhar na palavra do Senhor, ver aquilo que o Senhor quer nos apontar e aonde Ele quer nos levar mediante a luz das Escrituras, né? Esses dias, durante o começo desse ano, eu tenho meditado num texto que tem falado muito ao meu coração, que está no livro de Amós. Mas antes de entrar nesse texto, o contexto era que o povo de Israel deu algumas mancadas e Deus deu ali alguns castigos, né? As consequências daqueles atos. Mas uma das coisas que acontece ali é muito interessante, que comunica comigo e com você e que se reflete demais ao tempo a qual nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar com você Amós capítulo 2, versículo 12. Para entender o contexto, eu vou ler o 11 e o 12. Isso aqui é uma palavra direcionada aos filhos de Israel. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizem. E é essa parte B que me chama muito a atenção, esse versículo 12 inteiro. Deram vinho aos nazireus. Beleza, talvez eu acredito que você já saiba o que é um voto de nazereado. Se você não sabe, eu quero ser muito específico, que na lei mosaica falava que era um voto de nazereado e quais nazireus na Bíblia, muito marcante, tem para referência para mim e para a sua vida de sucesso e de insucesso. Então, o voto de nazereado incluía a pessoa não cortar, não raspar o cabelo, ou não, dependendo do voto que ele fizesse com o Senhor, mas algumas coisas. Se abster de vinho, se abster de animal morto, se abster de certas coisas, para quê? Para ter uma vida consagrada ao Senhor. Durante muito período, eu sempre me questionei e perguntei, mas por que o cabelo crescer e tudo mais? E um dia, lendo a palavra, meditando na história de Sansão, vendo ali depois de Sansão, que era um nazireu do Senhor, recebeu um nome profético, o pequeno sol, e aquele pequeno sol que ia ser ali para trazer a luz do Senhor sobre o povo que estava oprimido pelos inimigos, e aquele pequeno sol, ele nunca teve uma vida firme no voto a qual ele foi consagrado de nazireu. Então, certa determinada situação ali, você pega a história de Sansão no livro de Juízes, se não me engano, a partir do capítulo 13, ele está ali perto de um leão, ele mata, destroça um leão, ele vai para uma cidade, apronta, pinta e borda, aí ele volta, na carcaça do leão tem um mel, ele pega aquele mel e leva para o pai comer. É tão interessante que essa figura do leão morto, né, um animal em putrefação, dando mel, então Sansão ele não poderia chegar perto de coisa alguma morta, e quanto mais se deleitar, e essa é a figura do pecado, é disfarçado com sabor, com doçura, com algo que é prazeroso aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Então Sansão ele fez isso e isso marcou muito a minha vida para olhar o que é essa consagração do nazireu. Também ele não podia beber vinho, não podia nem chegar perto, mas ele vivia caminhando nos campos de parreira. E aqui entra o ponto ápice, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. O vinho, eles têm algumas simbologias bíblicas, mas alguns simbolismos de prazer, de deleite, de alegria. E aqui é essa parte que eu quero falar para você, nazireu e nazarena do Senhor. O nazireu não é só um voto do Antigo Testamento, mas em 1 Pedro, quando fala do nosso sacerdócio real, eu acredito e creio muito que nós temos esse chamado de separados para cumprir algo do Senhor. E é essa parte central que eu quero falar ao teu coração. E deram vinho aos meus nazireus. O que você tem tomado espiritualmente falando? Tem se alegrado das fontes de águas vivas? A palavra fala ali do rio do trono de Deus que corre e por onde esse rio passar tudo é transformado. Você tem se deleitado desse rio e assim cumprido o que Salmo número 1 fala, que seria como árvore plantada junto a ribeiros e no seu tempo certo daria os seus frutos, ou tem se deleitado com o vinho desse mundo? É tão interessante que o vinho do mundo tem embriagado os nossos jovens com alguns pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus, pensamentos distorcidos sobre a visão feminina. É claro, as mulheres merecem ter o zelo, têm os direitos iguais, mas a visão do feminismo para destruir a família, algumas visões feministas totalmente contrárias à palavra de Deus, têm invadido pensamentos de jovens dentro da igreja, porque o vinho do mundo já está embriagado. Já está embriagado com o vinho do marxismo, já está embriagado com tantos vinhos que começa a questionar aquilo que jamais passou
passará, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. A palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é imutável, a palavra do Senhor é o nosso fundamento. Mas deixa eu te perguntar, com que você tem bebido? Será que você chegou até aqui e se embriagou com vinho desse mundo, com conceito de santidade, conceito de honra, conceito de se posicionar como cristão? Existe realmente o papel, o cristão e a sociedade. Os maiores direitos humanos voltados na história. Você vai ver ali quem é o cerne para votar algo. Ali é um cristão que não se embriagou com o vinho do mundo. Na virada do século XIX, um cristão votou aquilo que era a maior causa de injustiça no mundo, a abolição da escravatura. Esse cristão se chamava William Wilberforce, um Quaker inglês, que passou 18 anos militando dentro do Congresso inglês, a maior megapotência da época, a megapotência se fosse comparado com os Estados Unidos, e o que está se tornando a China hoje era a Inglaterra. E ali ele vota, por ele saber que aquilo não era do coração de Deus, mas era o chamado dele estar dentro daquele Senado para votar aquela abolição da escravatura, e N direitos que ele votou das mulheres na Índia, diversas coisas tão extraordinárias a história desse homem cristão. Assim como os cristãos votaram o princípio dos direitos das mulheres, diversas coisas, Deus levantando um homem de Deus que não se embriagaram com o vinho desse mundo. E aqui vem algo muito interessante, queridos, nós estamos num momento linear da história, um momento crucial, a qual o santo santifique-se ainda mais. Se você se embriagar com esse vinho, você vai olhar a injustiça que a mídia coloca, que os professores da faculdade colocam, a sua mente vai ser lavada e formada e amoldada ao padrão do mundo e não renovada pela palavra de Deus, e você vai começar a questionar e aí começar a ter um declínio e se apostatar da fé. E esse é um dos declínios maiores que nós podemos ter. Começar a ter uma mente que começa a duvidar daquilo que Deus tem, porque se embriagou com o vinho desse mundo, se embriagou com o prazer sexual desse mundo, se embriagou com o prazer de conversas ilícitas desse mundo e diversas coisas a qual você tem conhecimento. Mas eu quero encorajar você, porque Deus tem levantado uma geração que não vai se embriagar, mas vai mergulhar no rio de águas vivas e vai ser a semelhança do Senhor. É algo tão interessante, porque não somente o posicionamento de embriagar, e isso que Deus tem ministrado tanto no meu coração e a cada dia está amadurecendo. Tem acontecido muitos escândalos no meio cristão, de homens e mulheres assim, com teologias muito nobres há 10, há 20, há 30 anos atrás, mas agora que estão com uma mente totalmente distante daquilo que o Senhor tem. E meditando ali na palavra, tentando compreender como que um líder, um homem de Deus pode se embriagar com isso. É muito simples, é muito simples. É só nós esquecermos de buscar na fonte e mergulhar nele. E aí o segredo principal, que quando eu e você, como os líderes, como homens e mulheres cheios de Deus, falhamos, aí se cumpre o que Oséias fala, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando o líder não tem o conhecimento da palavra, não tem o conhecimento bíblico coerente, quando o líder ele se embriaga com o vinho desse mundo, o povo é que perece. Mas eu creio que se depender de mim e de você, nós levaremos essas pessoas a experimentar das águas da vida. E assim nós não vamos fazer isso, dar vinho aos nazireus, aos consagrados do Senhor, e nem proibir que os profetas profetizem. Pelo contrário, nós estaremos 100% alinhados com a visão profética do Senhor para os nossos tempos. Então eu creio que se você sondou, se você tem algo na tua vida que você está notando que você está tomando desse vinho, que está deixando os seus sentidos espirituais inebriantes, você bêbado espiritualmente falando, sem ter noção daquilo que está acontecendo, é tempo de você mergulhar nas fontes de águas vivas, corrigir o curso da sua vida e se alinhar com o propósito de Jesus. Deus abençoe, queridos. Até o próximo XP.